muito contente de estar aqui com vocês em mais um vídeo. Já vou pedir então aqui para vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho de notificação, deixar o like, curte bastante. E escrevam aí já nos comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Porque esse vídeo aqui eu vou falar sobre um assunto polêmico. Não é mesmo? Para as mamães que já foram mães, para as mulheres que já foram mães, eu acho que elas utilizam aí de transporte público, vão entender aí o meu motivo de indignação. Como vocês sabem, não sei, não pega ônibus, não sei como é que é na cidade de vocês, mas aqui em Florianópolis os assentos prioritários são para pessoas, não sei se eu posso falar obesas, acima do peso, não sei como colocar essa situação, né? Mas pessoas acima do peso, né, que estão aí com a taxa de... essa coisa aí. Não sei falar, desculpa aí, povo, se eu tô falando errado, porque eu sou bem ignorante nesse assunto. Então, para essas pessoas, idosos, pessoas com deficiência, gestantes e crianças de colo. Sempre aparece, então, nos banquinhos prioritários essa plaquinha. Todas elas são sempre identificadas. O banco aqui são amarelos, os bancos prioritários, e tem essa plaquinha do lado. Se não tem, as pessoas têm que ter noção, né, se tá com o banco amarelo. Vou ver se eu acho uma foto mais ou menos mostrando pra vocês como é que é. Vou colocar aqui. E eles são os prioritários. Mas o que acontece quando entra uma gestante dentro do ônibus? Gente, quando eu passei por esse período, eu passei por grandes dificuldades, assim, em questão do assento prioritário. Por quê? Primeiro que minha gravidez, eu demorei um bom tempo de ter barriga, né, não apresentava ser uma gestante. Só que no começo da gravidez aí eu tive alguns problemas, não no começo, né, na metade pro final, eu comecei a ficar tonta, tinha umas tonturas. Teve uma vez que eu entrei no ônibus, eu subi os 2 primeiros degraus do ônibus, no terceiro eu fiquei tonta, minha mãe estava atrás de mim subindo o ônibus, ela me segurou. Acho que isso eu não contei pra muitas pessoas, só quem estava no ônibus vai saber da situação e vai lembrar, ou sabe, né? E o motorista veio, me ajudou, me colocou sentada, porque eu realmente fiquei muito tonta. A minha reação no momento foi de segurar, porque subindo a escada do ônibus tinha um corrimão em cima daquela caixa onde fica o motor. Então eu segurei ali e minha mãe me segurou atrás. Foi, acho que isso que fez com que eu não caísse de barriga no chão. Mas eu realmente fiquei muito tonta e eu quase desmaiei. Então, o motorista ele sempre esperava eu sentar para depois tocar o ônibus, porque ele já sabia da minha situação, dessas minhas tonturas e esses meus quase desmaios. E aí, sempre tinha uma senhora, né, que também tem um assento prioritário, mas eu vou dizer que assim foi bem complicado. Teve que ir algumas pessoas do ônibus, motorista, cobrador, tudo assim, né, entrarem na causa, porque a situação chegava a ser chata. Todo dia ela pegava o mesmo ônibus, sendo que ela não precisava pegar aquele ônibus. Por quê? Eu moro, eu vou tentar explicar pra vocês que não são daqui da ilha, né? Eu moro na Ribeirão da Ilha. O único ônibus que passa aqui na minha casa se chama Caieira da Barra do Sul. Caieira da Barra do Sul da ilha. Caieira da Barra do Sul, só acho que é Caieira da Barra do Sul. Deu branco, você não sabe onde é que você mora. Mesmo sendo Ribeirão da Ilha, só passa Caieira da Barra do Sul ou Caieira via Tapera. E esse horário da manhã que eu pegava era o Ribeirão da Ilha direto. Daí ele era o único Ribeirão da Ilha que passava na minha casa. E essa senhora, ela sempre pegava um ônibus próximo do terminal, porque aqui ele tem uma integração. Então a gente pega o ônibus no bairro, vai até o terminal do Rio Tavares, pra quem é aqui do sul da ilha, né? E do Rio Tavares vai pro centro de Florianópolis. Os outros bairros, cada um tem os seus terminais de integração. Então ela morava muito próximo desse outro terminal. Todos os ônibus do sul da ilha passavam por lá, exceto o Tapera, que daí ele faz um caminho diferente, ele não passa nessa integração e vai direto pro centro. Então ela poderia pegar todos os ônibus possíveis, mas ela sempre cismava de pegar esse ônibus e sempre parava na minha frente. É sério, o pessoal que ainda pega o ônibus nesse horário ainda fala, cobrador, minha carteirinha. Porque ela fala assim, cobrador, minha carteirinha. E ela começou a falar assim, porque esses jovens vão sentados para os idosos em pé. Que eu saiba, gravidez não é doença.
se eu tô vindo nesse ônibus é porque eu preciso. Ok, todo mundo tem esse direito de ir e vir. Só que o que as pessoas não entendem é que os assentos prioritários, eles não têm prioridades dentro do prioritário. Ficou confuso? Ficou confuso, mas eu vou explicar. Tipo, o idoso não vai mais importante do que uma gestante, ou uma gestante não é mais importante que uma mulher com criança no colo, uma mulher com criança no colo não é mais importante que um deficiente. Todos eles têm o mesmo grau de prioridade dentro de um ônibus. Esses 5 que eu citei no começo, eles são obrigados a irem sentados. Tem muito motorista aqui que não toca o ônibus sem essas pessoas estarem devidamente sentadas e seguras. Por quê? Uma gestante ela pode cair, bater a barriga, ou na minha situação pode ficar tonta e cair, né, como quase aconteceu na subida. Uma criança uma mãe com uma criança de colo, meu Deus, é sério, eu fico irritadíssima quando as pessoas entram no ônibus e eles ficam lá. Cara, todo mundo tá cansado, eu sei, mas o discurso que vem ai, por que esse velho tá aqui fora essa hora? Por que ele não deixou eu pegar um ônibus à tarde? Ou por que não vai no banco? Gente, cada um tem a sua vida, todo mundo tem direito de ir e vir a hora que quiser. Só que assim, o que eu tô querendo falar nesse vídeo, né? Tô confusa, é muita informação. O que eu fico indignada é que muitos idosos, eles querem prioridade, mas eles não sabem respeitar a prioridade do próximo. Essa situação foi tão chata dentro do ônibus que as pessoas tiveram que se meter na conversa e falar assim, pô, você não tá vendo não, ela tá grávida. Aí a mulher chegou a falar assim, ela tá grávida porque quer. Eu fiquei tipo, gente, sério, quão absurdo a pessoa tem que estar pensando pra chegar a fazer um comentário desse? Sim, gravidez não é doença, mas ela tem suas prioridades. Se a grávida cair e bater a barriga, a culpa vai ser do motorista. Ah, mas aí o motorista que se vire. Então, ele tá cuidando. Eles não deixam nenhuma gestante ficar em pé, a não ser que eles não saibam que essa pessoa é gestante, né? E ela chega a falar, porque eu tenho problema, eu tenho tendinite. Ah, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Ok, só que às vezes era tipo situação de ter outras pessoas que não eram prioritárias sentadas no mesmo local e ela cismar comigo simplesmente porque, sei lá. E era todo dia, sério, todo dia. Até que um dia todo mundo se irritou e aí começou a falar um monte pra ela. E aí a partir daquele dia ela nunca mais falou sobre o assunto. Só que por que eu vim falar nesse assunto agora, né? Eu peguei o ônibus esses dias e aconteceu a mesma situação. Mas não comigo, né? Porque eu não tô grávida. Eu tava em pé no ônibus lá do motorista, que o motorista era um amigo meu, eu fiquei lá conversando com ele. E todos os assentos prioritários estavam com pessoas que necessitavam de prioridade. Tinha gestante, pessoas com crianças no colo e idosos nessa situação. E aí entrou um senhor com uma muleta, que ele tem uma deficiência nas pernas. E uma pessoa da rua, no ônibus, começou a gritar pra grávida. Ah, você não se toca não, levanta daí, aí não é pra ti. Começou a falar um monte. Aí uma outra pessoa dentro do ônibus falou assim, não sabia que gravidez era doença. Gente, sério, é constrangedor esse tipo de situação. O que a pessoa poderia ter feito é ido pra trás, que atrás também tem assento prioritário, conseguir vaga lá, sentar. Mas o que acontece muito é as pessoas que não têm prioridade sentar no local prioritário e não ceder no lugar. Mas nessa situação não tinha. Só que assim, isso foi rolando uma bola de neve tão grande que eu me senti no dever, porque eu já estive no lugar daquela gestante e eu me meti na conversa. Eu falei assim, não, gravidez não é doença, mas tem todos os riscos, assim como ser idoso, assim como ter uma deficiência, independente dela de física, auditiva, visual, enfim, e como ter uma criança de colo. Todas elas têm suas prioridades, sim, e se as pessoas são obrigadas a ir sentadas, porque tem sim. E não tem prioridade de um idoso ser mais prioritário que uma gestante, ou mais prioritário. Cara, são situações. Claro, se a gestante está se sentindo bem, acha que não quer ir sentada, é uma escolha dela. Ah, o idoso não quer ir sentado, é uma escolha do idoso. Só que assim, muito motorista não toca o ônibus sem todas essas pessoas devidamente alocadas. Então assim, eu só quero que vocês parem e pensem. Se fosse vocês, né? Se fosse vocês que precisassem sentada. Tipo, minha situação. Quando eu caí, que eu tava grávida, que eu quase caí, né? Eu não tinha ainda muita barriga. Foi uma das situações aqui, aquela senhora. Mas se isso me acontece, eu tô em pé dentro do ônibus, que eu cedi o lugar pra pessoa,
eu fico tonta, eu caio, ou o motorista freia com tudo, porque a gente sabe como é que é o trânsito da cidade, e acontece qualquer coisa com a barriga. De quem que é a culpa? Então, assim, eu acho que falta um pouco das pessoas pararem e pensar. Elas estão cobrando muito do presidente, prefeito, enfim, não quero entrar nesse assunto de política, mas elas cobram muito das pessoas responsáveis pela administração da cidade ou do país, mas elas mesmas não param e pensam. Cidadania tá a partir disso também, sabe? Da pessoa parar e pensar, o que eu posso fazer para melhorar a situação do jeito que tá? Ah, não, mas se fulano não faz, eu também não faço. Assim o mundo nunca vai, né, seguir. Então, o meu recado nesse vídeo, na verdade, é só pra vocês pararem e pensar. Se fosse eu no lugar da pessoa, não tô falando isso somente na situação do transporte público, mas também numa situação como um todo. Se a pessoa tá ali é porque ela realmente precisa. Claro que tem muitas situações, como eu falei, das pessoas fingirem que estão dormindo no ônibus para não dar lugar, enfim, N situações que acontecem no transporte público. Mas, né, vamos parar e pensar um pouquinho. Eu quero que vocês me coloquem aqui no comentário, então, já aconteceu isso na cidade de vocês? Como é que é a situação? As pessoas cedem o lugar? Como é que é? É isso que eu quero saber, né? Porque aqui em Florianópolis, infelizmente, ainda tem aí um certo preconceito contra gestantes. E eu não tô falando somente de gestante, mas muito de idosos, que eles falam assim: ah, se pode ir pra uma festa, pra uma balada, como aqui tem muitos idosos que estão indo pra balada, eu acho isso um máximo, eu acho muito massa, muito show, eu ia falar a palavra. E então assim, cara, se ele tá sentado é porque ele precisa. E é isso aí. Então, eu quero que vocês coloquem no comentário o que vocês acham, o que vocês esperam, como é que é na cidade de vocês. E lembrando que aí, vídeo toda terça e quinta-feira, às 19 horas. E não se esqueçam aí de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho